Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram aí esse final de semana? Final de semana de rodada do Campeonato Brasileiro. Finalmente o campeonato mais emocionante, o campeonato mais gostoso a gente assistir, né? Que a gente vai acompanhar agora até o final do ano. Teve início nesse final de semana. Nesse começo do vídeo eu vou pedir para você curtir, compartilhar com seus amigos, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, dá essa força pra gente poder atingir mais pessoas e eu poder também levar aí minha opinião e a opinião de vocês para mais espectadores, talvez, né? Telespectadores aí do YouTube. Fechou, meus queridos? Vamos começar então, logo de bala, com o jogo de sábado, né? O atual campeão brasileiro, estreou contra o Cuiabá em casa, né? Palmeiras e Cuiabá. O Palmeiras venceu por 2-1, né? Foi uma boa vitória do Palmeiras, eu acho que poderia até ter sido mais se o time do Abel Ferreira mantém o pé no acelerador ali. Eu acho que em muitos momentos o Palmeiras tirou muito o pé do jogo. Eu acho que o jogo se tornou perigoso muito pela falta de objetividade do Palmeiras, né? Que logo aos 5 minutos já fez 1-0 com o Endrick. E aí o Palmeiras foi controlando a partida, teve muitas oportunidades, gostei muito da formação que o Abel Ferreira utilizou nesse jogo, né? Do Flaco Lopes um pouco mais solto ali do meio de campo, jogando com o Dudu bem aberto na esquerda, né? O Arthur na direita, então o ataque funcionou legal. Eu achei só que faltou objetividade mesmo, né? Faltou o Palmeiras incomodar mais o Cuiabá no primeiro tempo. Aconteceu isso até os 30 minutos ali, com uma boa jogada do Arthur pela direita. E depois o Palmeiras acabou baixando as suas linhas, o Abel Ferreira acabou sendo expulso. Para mim, no lance um tanto quanto curioso ou duvidoso, né? Não deu para entender muito bem como que as coisas aconteceram ali na lateral. Esse meio de semana eu vou lançar um vídeo comentando sobre o que eu não pude notar dessa primeira rodada, das regras que a CBF trouxe para o Campeonato Brasileiro, né? Já vou dizer que em muitas eu sou contra, né? E eu vou comentar um pouquinho. Nesse jogo teve de tudo, né? Teve a nova linha, né, que agora vai se tornar uma linha só. Quando as linhas estiverem sobrepostas, se tornará apenas uma linha. Então teve muita coisa para a gente poder comentar nesse meio de semana aí sobre a CBF e as novas regras de arbitragem. Mas no final do primeiro tempo o Ranieri fez 1-1 e no segundo tempo, né, o Cuiabá teve um jogador expulso e aí o Palmeiras passou a sobrar mais, apertou um pouquinho o pé no acelerador e fez o 2-1 com o próprio Flaco Lopes. O Flaco Lopes iguala uma marca do Gabriel Jesus pelo Palmeiras, né, marcando 4 gols seguidos, mas é o único jogador do Palmeiras, pelo menos nesse século, a marcar 4 gols em sequência por 4 competições diferentes, né? Tivemos a final do Campeonato Paulista, tivemos a Libertadores, tivemos a final do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e agora o Campeonato Brasileiro. O Flaco Lopes aí desencantando e trazendo muita alegria para o torcedor palmeirense. Também às 4 horas tivemos a goleada do Fluminense por 3-0 em cima do América Mineiro fora de casa, né? Cano, John Kennedy e Lelê fizeram os gols do Flusão no segundo tempo. No primeiro tempo o Fluminense até teve uma certa soberania de criatividade em cima do América. O América pouco perigo levou, né? Apenas com alguns chutes fora da área. O Fluminense já cadenciou mais o jogo e levou mais perigo com jogadas criadas, mas não conseguiu converter em gol, né? No segundo tempo, o Cano acabou até desperdiçando um pênalti antes de fazer o seu gol nesse Campeonato Brasileiro, né? O primeiro gol nesse Campeonato Brasileiro. Mas aí o Fluminense foi sobrando, foi goleando, foi fazendo os seus gols. A defesa do América foi um desastre nesse jogo, né? Muito abaixo do que o time vem fazendo nessa temporada. E mereceu tomar esse 3-0 para acordar aí nesse Campeonato Brasileiro e engatar aí a quinta nessa competição que vai até novembro, dezembro. Também no sábado, só que um pouquinho mais tarde, às 6h30, o Botafogo recebeu a equipe do São Paulo e venceu por 2-1. Gols de Tiquinho Soares e Eduardo. E o Caleri fez o gol do tricolor paulista ainda no primeiro tempo, né? O São Paulo empatou no primeiro tempo. Depois teve muitas oportunidades, né? O Luan Poli, goleiro aí do Botafogo, foi muito bem na partida, segurou o empate até então, né? E depois, quando o Botafogo fez 2-1, o São Paulo não incomodou tanto. Mas eu senti o São Paulo muito perdido dentro de campo, sabe? Sem uma tática, sem uma diferenciação ali na formação, sem uma criatividade pelo seu meio. O São Paulo não cruzou tanta bola na área, mas insistiu por muitas vezes jogadas com seus alas, invadindo a área, tentando fazer jogadas mais agudas, né? Deu certo, eu acho que é uma alternativa para o São Paulo, sim. Principalmente quando jogar em gramados bons, né? Como tá o gramado do Newton Santos, agora é gramado sintético. Mas, cara, tá faltando uma criatividade nesse time de São Paulo, cara. O Luciano não pode ser a camisa 10, não pode ser o maior desse time, porque não tem essa criatividade, não tem essa característica, né? O Caleri fez o seu gol numa jogada do Luciano, certo?
mas com o Luciano dentro da área, né? Que é a posição que o Luciano tem que estar, né? O Luciano tem que estar ali no seu miolo de ataque, fazendo companhia com o Caleri dentro da área e ter os seus jogadores ali armando suas jogadas. O Rogério Ceni, para diferenciar e para tentar sair do empate, ou segurar o empate, né? Não sei, tirou o Wellington Rato, que é um dos principais homens ofensivos do São Paulo, de bola parada principalmente, e colocou o Gabriel Neves, né, volante. Não entendi essa alteração. São Paulo perde a primeira do Campeonato Brasileiro, fora de casa, né? A gente sabe como o São Paulo fora de casa oscila bastante. E para mim não surpreende essa derrota contra o Botafogo, tá? Também é um tropeço normal, porque se espera do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Mas começa como terminou o Campeonato Paulista, né? Fazendo péssimos jogos fora de casa, longe do Morumbi. Vamos ver como que vai ser o jogo desse final de semana contra o América Mineiro. O Red Bull Bragantino venceu por 2-1 a equipe do Bahia de virada, né? O Everaldo fez o primeiro gol do jogo, né? O primeiro gol do Bahia. Depois Bruninho com um golaço, cara. Como esse garoto tá jogando pelo Massa Bruta. Olho nele, que provavelmente ou vai ser a revelação desse Campeonato Brasileiro ou vai ser vendido no meio da janela do meio do ano, agora em julho. Porque tá jogando muito bem. É um dos melhores jogadores. É o melhor jogador do Bragantino hoje, sem sombra de dúvidas. E Eduardo Sacha estreou e fez o seu primeiro gol aí com a camisa do Massa Bruta. Foi um jogo bom, né? O Red Bull conseguiu ter uma espetada inicial no primeiro tempo, principalmente contando com ótimas jogadas do Bruninho, que pra mim, volto a repetir, é o melhor jogador desse time, disparado. Mas precisa ficar mais ligado no jogo, né? O Bragantino vem tomando muitos gols, é uma defesa assim que ainda não se encontrou nessa temporada. O Atlético Paranaense venceu por 2-0 a equipe do Goiás na Arena da Baixada. Pedro Henrique e Christian fizeram os gols do Furacão. Uma vitória muito previsível. O Atlético Paranaense está muito bem na temporada, principalmente em casa. Foi avassalador em cima do Goiás, teve inúmeras oportunidades. Praticamente o Goiás nem jogou, né? Nem incomodou o gol do Bento. Só no primeiro tempo o Bento fez um milagre, mas foi só. O Goiás não teve essa volúpia de criação de jogadas e aí deu espaço para o Atlético dominar a partida e fazer 2-0. Empate no Castelão, Fortaleza 1, Internacional também 1, Moisés e Wanderson. Moisés para o Leão do BC, Wanderson para o Colorado, fizeram os gols do jogo. Um jogo bem morno, um jogo bem aquém. O Inter fez o gol na frente, logo 2 minutos depois tomou um empate e ficou assim. Um dos principais jogos da rodada, né, foi a vitória do Vasco em Minas Gerais por 2-1, né? Andrei Santos e Gabriel Peck fizeram os gols do Gigante Tacorina. E Maurício Lemos ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, fez o 2-1 aí pro Galo. Cara, foi um jogo, o começo de jogo, né, muito interessante do Vasco, né, onde empurrou o Galo para trás, né, e conseguiu fazer 2 gols. Mas depois, durante o jogo, já com a vitória de 2-0, um placar elástico, né, querendo ou não, jogando como visitante, fazer 2-0 em 10 minutos é muito bom. Né, o Vasco soube controlar muito bem as ações da partida, encurralar o Atlético e se defender muito bem, principalmente com uma boa atuação do goleirão. Eu coloquei o nome do goleiro, deixa eu pegar aqui para vocês. Do Léo Jardim. Léo Jardim. Fez uma excelente partida, defendeu muito bem. Uma das melhores partidas, se não for a melhor partida dele no ano, né? Porque eu acho que segurou esse placar, segurou esses 3 pontos aí pro Vasco, que vão ser muito importantes, né? O objetivo do Vasco nessa temporada é não ser rebaixado e permanecer na Série A. O Vasco vem de recentes e números até sobe e desce para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que esse ano o Vasco tem um time bom para pelo menos se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, e vencer o Atlético Mineiro fora de casa é muito interessante, né? São 3 pontos que o Atlético dificilmente vai perder e deixar o time visitante conquistar ao longo da temporada. Uma partida muito abaixo do Hulk, tá? Muito abaixo do Hulk. Para mim, uma das piores partidas do atacante aí com a camisa do Galo. No domingo tivemos Flamengo vencendo o Curitiba por 3-0, mais uma vitória que já estava prevista, era uma vitória muito fácil de acontecer. O Flamengo jogou bem, não foi superior durante todo o jogo. Acho que o Curitiba teve alguma chance de contra-ataque, mas o Curitiba está muito mal na temporada. É um dos favoritos, na minha opinião, a brigar contra o rebaixamento até o final. E o Flamengo soube levar, né, jogar diante da sua torcida, encurralar o Curitiba desde o começo do jogo, tentou, né, fazer isso, mas passa por um momento bizarro de criatividade desse time. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, Pedro, cara, estão muito longe de ter aquele brilhantismo, aquele brilho de jogo que tinha há 6 meses atrás, não tô nem chutando muito, tô falando de outubro, de novembro, quando o Flamengo jogava muito bem a Copa do Brasil, Libertadores, até mesmo o Campeonato Brasileiro, né? Então tá muito longe. Eles fizeram gols no jogo, tá? O Ayrton Lucas fez o primeiro, para mim, o melhor jogador da temporada pelo Flamengo. Gabriel e Pedro fizeram os gols logo na sequência no segundo tempo, mas
Assim, se você for ver os gols, né, o Ayrton Lucas faz um golaço, um belo gol de fora da área, pra mim, como eu falei, é o melhor jogador do Flamengo nessa temporada, aos 12 minutos do primeiro tempo. O Gabriel vai fazer o 2-0 aos 55, né, aos 10 minutos do segundo tempo, né, passou um tempo inteiro quase, e o Flamengo não conseguiu fazer um gol numa frágil defesa que é a defesa do Coritiba. Né, uma defesa que vem batendo cabeça ao longo da temporada, fez um péssimo campeonato paranaense, sendo eliminado nas quartas de final, se eu não me engano, por Cascavel, não chegou nem sequer à semifinal. Então assim, o Flamengo encontrou muitas dificuldades para fazer esse 3-0, né? E o terceiro gol, né, o terceiro gol do Flamengo, o gol do Pedro, só foi sair aos 5 minutos de acréscimo do segundo tempo, né, numa falha defensiva, como eu falei, né, que tá batendo cabeça a defesa do Coritiba. E aí bateu cabeça, tal, não conseguiu afastar uma bola depois de uma cobrança de falta e do Marinho, né? E a bola ficou pingando ali na área, tal, não sei o que. Sobrou pro Pedro. Pedro, obviamente, tem muita qualidade, como eu falo, os jogadores têm qualidade, mas tá faltando aquele brilhantismo, aquela decisão, poder de decisão dos jogadores, né? E aí dá uma acabadinha, faz o terceiro gol, mas longe de ser uma partida interessante, bonita, uma partida excelente do Flamengo. Eu acho que é uma boa partida, é uma boa partida para tentar retomar essa confiança ao longo da temporada. Também no domingo, às 4 horas, o Corinthians venceu por 2-1 a equipe do Cruzeiro. Que jogo horroroso, horroroso. Eu tenho certeza que esse jogo, se fosse lá para a 14ª, 10ª rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, seria um 0-0. Seria um 0-0. O Corinthians não iria pressionar tanto o Cruzeiro dentro de casa, o Cruzeiro ia se defender muito mais. Mas como é a primeira rodada, os times ainda estão acostumando e tal, tem muito campeonato para acontecer ainda pela frente, as equipes foram uma trocação franca. No segundo tempo, eu até gostei mais do segundo tempo, muito por conta dos gols terem saído na segunda etapa, do que do primeiro tempo. O primeiro tempo foi vexatório. A partir de Yuri Alberto, de Roger Guedes, de Juliano, do Baleta, que chegou agora, muito abaixo, muito fraco mesmo. Assim, é um time do Corinthians que eu não entendo de onde sai tanto desentrosamento, nem sei se existe essa palavra, mas o Corinthians não está entrosado. O time está batendo cabeça, o time não está conseguindo armar jogadas, e você não pode colocar a culpa só no Renato Augusto, porque, cara, é uma possibilidade que você vai ter ao longo da temporada de perder o Renato Augusto. Infelizmente, o físico já não é mais o mesmo, os jogos exigem muita intensidade do Renato, né? Então você já tinha que ter treinado isso durante os treinamentos, a pré-temporada, para o time se acostumar a jogar sem ele. E não parece que isso foi feito, parece que jogaram com o Renato e eu falou, a nossa alternativa é apenas o Renato. Se o jogo tá perigoso, não tá conseguindo armar jogadas, bola no Renato que o Renato vai resolver a parada. E não tá acontecendo isso, o Corinthians tá sofrendo para ganhar de um Cruzeiro remendado, baqueado, baleado, com troca de técnico, jogando muito mal a reta final do Campeonato Mineiro, né? Fez um campeonato, como eu falei, mineiro decente, mas comparado ao que se espera de um Corinthians e um Cruzeiro, o Cruzeiro tá muito aquém do que poderia. E o Corinthians quase não consegue vencer esse time do Cruzeiro. Venceu, fez 2-1, numa bola bem trabalhada no primeiro gol, do que se espera de um Corinthians, uma bola bem trabalhada pelo meio. O Matheus Araújo fez o primeiro gol do jogo, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, né, subiu da base. O Roger Guedes fez o 2-1 numa bola levantada na área, né, no escanteio, o Gil desvia e ele faz o gol sozinho, né, praticamente quase em cima na linha, fez o 2-1. E o Oliveira fez o 2-0 e o Oliveira faz o gol do Cruzeiro no 2-1 bem no finzinho do jogo e quase dá tempo ainda do Cruzeiro empatar o jogo, né? E volto a repetir, uma partida muito, muito abaixo do Corinthians. Pode ser que esteja poupando, tirando pé, igual o Palmeiras, como eu falei, para o jogo da Libertadores contra o Argentino Júnior, mas eu não acho isso. Eu acho que o Corinthians está devendo muito futebol ainda nessa temporada. Tem alguns jogos que você pode falar, Santo André, aquele jogo lá contra o Santos, né? Jogos assim que o Corinthians pode ter sido um pouco superior contra seus rivais, mas são jogos, cara, se você for ver, Santo André, Santos, o Liverpool do Uruguai, então são jogos que não dá pra você ter como métrica, né? Pra você ter ao longo da temporada, né? Você não vai ter 38 jogos desse jeito, né? E o Campeonato Brasileiro hoje tá nivelado, como eu falei, por baixo, mas tá nivelado, é um campeonato muito parelho e o Corinthians não pode correr riscos de perder pontos em casa, que é a sua principal virtude como time, né? É o principal, acho que, ponto importante do Corinthians ao longo dessa temporada, são os jogos no Itaquerão. Fechando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos a vitória do Grêmio em cima do Santos, 1-0, o gol do João Pedro no finalzinho do primeiro tempo, que esse jogo ainda contou também com desperdício de pênalti de Luizito Soares, também porque o Cano desperdiçou no jogo do Fluminense, o Luizito desperdiçou no jogo do Grêmio.
Cara, o Grêmio fez um primeiro tempo dominante em relação ao Santos, dominou muito bem, jogou bem. Foi um jogo que eu até achei que o Grêmio, se mantivesse o ritmo no segundo tempo, poderia ter feito mais gols, goleado o Santos. Eu acreditei isso quando o primeiro tempo acabou. Falei, agora o Santos vai abrir a porteira, né, e vai sair um gol atrás do outro. Mas não aconteceu, o Santos se segurou muito bem, né, diga-se de passagem, o Santos pouco perigo levou ao gol do Grêmio. Eu lembro de poucas defesas do Adriel, né, goleiro do Grêmio. Teve uma defesaça no segundo tempo, mas é uma defesaça, né? O Santos não foi aquele time que encurralou o Grêmio, que sufocou o Grêmio, não. O Santos acho que foi bem conformista quanto a perder esses pontos aí no Alfredo Jaconi. Eu tinha colocado que era na Arena do Grêmio, mas foi no Alfredo Jaconi. Cara, mas é isso. Eu acho que o Grêmio tem tudo para engrenar ao longo da temporada. Tem apenas os campeonatos nacionais, né? Tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então pode dar prioridade para essas duas competições. Por exemplo, esse meio de semana não joga. Então o Renato Gaúcho que reclamou, tipo, ai meu Deus, o Grêmio jogou na quinta e jogou no domingo. Cara, você vai ter a semana inteira para descansar o seu elenco, para jogar o final de semana e depois a Copa do Brasil novamente. Então assim, é reclamar demais, né? A primeira rodada do Campeonato Brasileiro já tem gente reclamando. Meu Deus do céu, como o campeonato é complicado. Mas enfim, eu gostei dessa primeira rodada, tal. Achei não tivemos 0-0, não tivemos poucos empates, acho que apenas um empate, né, que foi Fortaleza Internacional. Não dá pra gente analisar muita coisa, né? Eu acho que lá a partir da 10ª rodada a gente vai poder começar a analisar mesmo a questão de pontuação, questão de rendimento das equipes, porque 10 rodadas já foram 30 pontos, né? Então, quem não conquistar nenhuma vitória nessas 10 rodadas vai se complicar bastante aí ao longo da temporada. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito, demais a sua presença até aqui. Lembra de você deixar o seu like, curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever, obviamente, aqui no canal, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro. Um abração e até mais. Tchau, tchau.